Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o professor Júlio César e hoje nós vamos provar por que é que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Mas o que é o x? O x é um arco pertencente ao intervalo de 0 a 2π, tá? Ou seja, pode ser qualquer arco de uma volta completa, exceto dois pontinhos específicos. Ele não pode ser o π sobre 2, também não pode ser o 3π sobre 2. Duas explicações do porquê dessas restrições. Primeiro, já que a tangente é a divisão de seno por cosseno, imagine se o x fosse π sobre 2, 90 graus. O cosseno de π sobre 2, o cosseno de 90 graus é zero. Nós teríamos uma divisão por zero, o que não pode acontecer. Para o 3π sobre 2, 270 graus, a justificativa é a mesma. O cosseno de 270 graus também é zero. Teríamos novamente uma divisão por zero. Então, por esse motivo, ou por esses dois motivos, esses dois valores não podem ser considerados nesse teorema aqui. Tá legal? Uma outra justificativa bem interessante também já envolve o ciclo trigonométrico. Eu já deixei encaminhado aqui, já fiz o eixo dos senos, eixo dos cossenos, eixo das tangentes, e agora a gente vai desenhar um pouquinho mais, tá? Por que será que eu não posso considerar aqueles dois valores explicando geometricamente? Primeiramente, vamos lembrar, como que eu meço a tangente de um ângulo, de um arco, no ciclo? Veja bem, eu vou traçar um arco qualquer aqui, ó, fazer um pouquinho aqui para cima, acho que vai ficar melhor de ver. Aqui, ó. Eu pego aqui, ó, do encontro dos eixos do seno, dos senos e dos cossenos. Opa! Tem que fazer um curso de uso de régua, porque tá difícil aqui. Ó, peguei aqui, ainda tá um pouquinho fora. Aí, garoto. Aí eu vou puxar aqui, ó. Pam, 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 pam. Pronto. Aqui eu tenho o raio do ciclo trigonométrico. Mas se eu quero a tangente desse ângulo que está se formando aqui, eu preciso prolongar esse raio até que ele encontre o eixo das tangentes. Encontrou nesse pontinho, que eu vou chamar de T. T de tangente, tá? Desse pontinho até aqui, ó, na origem da leitura do ciclo, aqui onde está o 0 grau, tá? Desse ponto até esse daqui, nós temos um segmento. E esse segmento, o comprimento dele é justamente a tangente desse ângulo que eu vou chamar de alfa. Vou chamar de alfa. Lá, 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 lá. Olha lá. Esse ângulo amarelinho bonitinho que eu estou chamando de alfa. Legal, gente? Então, o seno desse ângulo alfa nós vimos na aula passada sobre relação fundamental. Basta projetar para cá. Em outras aulas também já tinha falado sobre isso, tá? Projeto aqui no eixo dos senos. O cosseno eu projeto aqui no eixo dos cossenos. E a tangente eu preciso prolongar até que intercepte o eixo das tangentes. O comprimento desse segmento aqui, ó, é a tangente do ângulo alfa. Tá legal? Se o x fosse π sobre 2 ou 3π sobre 2, e vejam que eu estou destinando um bom tempo da aula só para falar sobre isso, eu quero deixar bem claro o porquê de cada coisa. Afinal, a gente quer demonstrar tudo tintim por tintim. Se o x fosse π sobre 2, 90 graus, nós teríamos um ângulo assim. Esse raio estaria aqui em cima, ó, em cima do eixo azul aqui dos senos. Nós teríamos retas paralelas. Portanto, não formaria um segmento cujo comprimento seria a tangente de π sobre 2, porque as retas seriam paralelas. E a justificativa é a mesma para o 3π sobre 2, porque ele faria isso aqui, mais 90, teríamos paralelas mais uma vez. Certo? Vamos prosseguir. Esse desenho aqui já está bem encaminhado, já dá para falar bastante coisa. Vamos começar então a provar essa parte aqui, ó, tá? Desconsiderando aqueles dois casos. Tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Veja bem, se aqui eu tenho um ângulo alfa, eu posso dizer que esse arco percorrido aqui, ó, vou colocar um pontinho aqui, vou chamar de ponto P, tá?
que é a imagem desse ângulo aqui, ó. Legal? Eu posso dizer que esse arco aqui também vale alfa. Tá? Por quê? Porque esse ângulo aqui é um ângulo central. O vértice dele está no centro da circunferência. Portanto, o ângulo e o arco que ele compreende na circunferência têm a mesma medida, tá? Eles são congruentes, então alfa e alfa. Legal. Esse ângulo alfa aqui, ou esse arco alfa, como preferir, veio, pum, parou aqui nesse ponto P. Ele tem um valor de seno, assim como tem a tangente, ele também tem um seno e um cosseno. O que vai me interessar agora é só o cosseno, então eu não vou mexer com seno aqui porque seria bobagem, eu faria desenho desnecessário. Então vamos seguir aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor diferente para dar um destaque. Venho aqui, ó, e projeto no eixo dos cossenos. Como aqui é um ponto P, eu vou chamar isso aqui de P1. Tá? Só para dizer que ele veio da projeção do ponto P, mas você pode usar a letra que você quiser. Tá certo? Ó, aqui é a origem do ciclo, tá? Ó de origem, 0 grau. Vamos tentar não confundir essas coisas, tá? Você deve ter notado, então, logo de cara, que aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, porque essa projeção é ortogonal. É uma projeção que, quando encontra o seu destino, forma um ângulo reto. E a tangente, eu falei no começo do vídeo, o eixo das tangentes é paralelo ao eixo dos senos. Só que o eixo dos senos é perpendicular ao eixo dos cossenos. Então, por uma questão de geometria posicional, se a tangente é paralela aos senos e o eixo dos senos é perpendicular, aliás, ao eixo dos cossenos, quer dizer que a tangente também é perpendicular ao eixo dos cossenos. Logo, aqui nós temos um ângulo reto. Nossa, o cara enrolou só para falar isso. Mas vamos lá. Agora você percebe que nós temos, então, dois triângulos retângulos aqui. Nós temos o triângulo retângulo... Desculpa, gente. O triângulo retângulo OPP1, que eu vou desenhar aqui do ladinho. Vamos fazer aqui, ó. O triângulo OPP1. Estou tirando de lá do ciclo para que a gente tenha uma visualização um pouco mais limpa, mais focada no que vai interessar de fato agora, tá? Vamos anotar aqui, ó. OPP1. E temos também o triângulo retângulo OT. Vou pôr uma letrinha aqui também. Que letra? Sei lá, vou colocar um Azinho mesmo, acho que tá bom. Aqui, ó, para representar esse ponto, tá? Então, o outro triângulo que nós temos, vou desenhar um pouquinho maior, até porque ele é maior mesmo ali na nossa representação. Vou colocar assim, ó. Puxa um pouquinho mais. Poderia fazer um esboço de qualquer jeito, mas com a régua, com um pouquinho mais de critério, a coisa fica mais bonita, fica mais agradável, tá? Esse triângulo também tem o vértice O. Vou colocar esse um pouquinho para cá. Olha lá, tem o vértice o vértice T e o vértice A. O que eles têm em comum? Eles têm ângulo reto, os dois triângulos são triângulos retângulos, e eles têm um ângulo alfa, um ângulo comum. O ângulo alfa está aqui e também está aqui. Então esses dois triângulos, o triângulo OPP1 é semelhante ao triângulo OTA. Calma, filhinho, papai vai abrir a porta para você.
Vamos lá. Esses dois triângulos são semelhantes. Semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, foi o caso que eu enxerguei, tá? Vamos lá. Se eles são semelhantes, então, eu posso montar uma proporção. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Deixa eu ver, por onde que eu vou começar? Eu vou dizer que o segmento PP1, uma demonstração mais rigorosa demandaria o uso de módulo, tá, gente? Porque esse mesmo desenho pode ser feito nos outros quadrantes. E quando eu mudo de quadrante, no segundo, por exemplo, a tangente é negativa, o cosseno é negativo. Então, por se tratar de medidas, comprimentos, distâncias, esses valores negativos devem ser considerados como positivos. Afinal de contas, é uma multiplicação geométrica. Medidas, distâncias, tá? Eu não vou fazer isso aqui, mas já te adianto que funciona muito bem. Por que eu não vou fazer essa parte do módulo, já que eu quero demonstrar com tanto rigor? Porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo, tá? Você pode pesquisar depois, se for o caso, a gente põe nos comentários, tá? O segmento PP1 está para o segmento TA ou AT, PP1TA. Vai de cima para baixo, então. Assim como o segmento OP1 está para o segmento OA. Já que é segmento, põe a barrinha em cima. Legal, beleza. E aí pode parecer que isso não quer dizer muita coisa, mas na verdade quer dizer sim, porque veja bem, o segmento PP1, ele é... ele é o seno, aqui ó. Lembra que eu falei que não ia projetar aqui? Essa projeção não nos interessava, mas você lembra da última aula? Vamos lá, vai. Eu disse que não ia fazer, mas vamos fazer. O cara falou que não ia desenhar, agora tá desenhando, que cara chato. Ó, projeção aqui tá o seno do ângulo alfa, tá? Projetado no eixo dos senos. Esse valor aqui, esse comprimento é o mesmo que tá aqui, tá? Então o segmento PP1 é o seno de alfa. O segmento TA, nós já combinamos no comecinho lá, que é a tangente do ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa. O segmento OP1 é o cosseno do ângulo alfa. Aqui, ó, projetado no eixo dos cossenos. É o cosseno de alfa. E o segmento OA, tá? O segmento OA é o raio. Olha aqui, ó, daqui até aqui é o raio do ciclo trigonométrico. Esse raio nós sabemos que vale 1, tá? Essas medidas eu poderia ter colocado aqui também, até porque eu já desenhei os triângulos aqui fora. Vamos colocar também, não tem problema, ó. O TA, aqui é tangente, e ó, que vale 1, tá? Se eu tivesse feito isso aqui antes, talvez ficasse até melhor para você visualizar, porque a gente monta, então, a semelhança de triângulo, aqui, ó, de triângulos, pelos lados homólogos, lados correspondentes. Esse catetinho vertical com esse daqui, esse horizontal com esse daqui, ó. Seno sobre tangente, cosseno sobre 1, tá? Vamos seguir. Já que é uma proporção, eu posso multiplicar cruzado aqui, né? Mas eu vou ser um pouco mais enjoado e vou fazer isso daqui, ó. Traz pra cá. Opa, que legal. Você sabe que se nós temos uma proporção, uma igualdade entre razões, se eu inverter a primeira e inverter a segunda, as coisas continuam iguais, né? Ó. Igualdade. Se eu inverter a primeira e inverter a segunda, continua em igualdade, tá? Então, eu vou levar essa tangente para cima, tangente de alfa, seno de alfa vai para baixo, 1 para cima, cosseno de alfa para baixo. Já tenho a tangente aqui em cima como eu gostaria, vou isolar.
esse seno de alfa, vou passar para lá multiplicando esse 1. Seria o mesmo que multiplicar os dois lados por seno de alfa, tá? Princípio multiplicativo das equações. Tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Ah, mas você não ia provar com x? Tá bom, muda o alfa por x, não tem problema. Tá certo, gente? Então, é isso daí. Essa é uma demonstração bastante rigorosa. Como eu comentei, não envolve módulos, porque eu teria que explicar que o módulo de seno de x é o próprio seno de x se ele for positivo, ou é o menos seno de x se ele for negativo, porque troca o sinal, aquela coisa toda de módulo, tá? Que não é o nosso foco agora, e o vídeo ficaria muito mais extenso, porque eu teria que provar 4 casos, né? 2 aqui, relacionar, e ficaria uma coisa muito doida. Mas eu acredito que, apesar disso, foi bem detalhado, deu pra gente ver bastante coisa, a aplicação aqui no ciclo, tirando daqui, trazendo para a semelhança de triângulo, toda a argumentação que nós fizemos, acho que tá bem legal. Se inscreve no canal se você puder, dá um joinha, dá um like aí pra gente, espero que você tenha gostado, até uma próxima, tchau!